Olá, boa noite. Como vocês estão? Feliz ano novo, meu povo. Voltando ao Astrologia na Prática nesse começo de 2025. Depois de umas pequenas férias aí, descanso. Espero que vocês estejam bem, com as energias renovadas. Vamos dando tempinho aí de todo mundo entrar e pegar o lugar aqui na nossa roda de astrologia. E aí, como vocês estão? Cheios de esperança para 2025? Confiantes nas previsões? Previsões não estão tão ruins assim para esse ano, né? Acho que para 2024 foi mais intenso aí, astrologicamente foi bem mais intenso. Feliz ano novo, Vanessa. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Kiki Haddad, astróloga, terapeuta. Estou aqui todas as segundas às 18h30 para desmistificar a astrologia e ajudar vocês a usar a astrologia como ferramenta de desenvolvimento e autoconhecimento. E hoje, olha só, a gente tem as lives gravadas lá no YouTube, com as previsões para todos os signos, previsões coletivas das conjunções, dos movimentos astrais todos. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o nosso ascendente. Muitas pessoas têm várias dúvidas sobre o ascendente, o signo ascendente, o que é. Tem aquela famosa teoria de que depois dos 30 anos a gente é muito mais o nosso signo ascendente do que o nosso signo solar. Eu quero saber de vocês aqui, o que é que vocês acham? Vocês concordam com isso? Depois dos 30 anos, aí para quem tem 30 a mais, vocês sentiram o ascendente de vocês mais forte, mais potente no comportamento? Para quem sabe qual é o seu signo ascendente, enfim. E eu vou explicar para todo mundo o que é o signo ascendente e como a gente identifica, como que a gente sabe qual é o nosso signo ascendente e como ele se manifesta no nosso comportamento, certo? Mas eu quero que vocês me contem aqui o que é que vocês acham. Que depois dos 30 a gente vira muito mais o nosso ascendente, muito menos o nosso signo solar? Eu vou contar para vocês. Por que é que existe essa teoria e se ela é verdadeira ou não? Vamos lá, para começar. O que é o ascendente? Na astrologia, o ascendente é o signo que estava surgindo a leste quando você deu o primeiro respiro fora da barriga da sua mãe. Então, junto com você, ascendia um signo no horizonte e esse signo, ele traz a forma como você se relaciona com o mundo externo. Ele mostra qual é o seu cartão de visita. Como eu costumo dizer, como a gente abre as portas, como nós abrimos as portas da vida. O signo ascendente, ele tem uma relevância muito grande no nosso comportamento, tanto quanto Sol e Lua, e ele faz, junto com o Sol e Lua, a tríade do nosso comportamento mais disponível, mais consciente. Então, Sol, Ascendente e Lua formam uma tríade de comportamento super importantes para que nós entendamos ali como que a gente lida com as principais coisas da nossa vida. Uma outra coisa muito importante do ascendente é que, por ele se tratar de um comportamento com o mundo externo, o Sol com a minha intimidade, com o meu mundo interno, e a Lua com as minhas emoções, ele pode modificar toda essa dinâmica. É por isso que muitas vezes a gente vê alguém, por exemplo, alguém colocou aqui, Escorpião com ascendente em Sagitário. O Bruno falou, eu sou Escorpião com ascendente em Sagitário. Se a gente pegar um outro escorpiano com um ascendente em Capricórnio, com um ascendente em Peixes,
vai ser bastante diferente do comportamento do Bruno. Por quê? Porque Sol e Ascendente, eles têm uma química, eles formam ali um jogo no nosso comportamento que nos faz diferentes entre nós, tá? Entre as pessoas do mesmo signo. E especialmente a gente vê essa modificação da nossa natureza interna e da nossa natureza externa quando esses signos são de elementos diferentes. Então, por exemplo, o Bruno, ele é Escorpião, que é água, e Sagitário, que é fogo. Então, ele certamente, dentro da casa dele, na intimidade dele, com a família dele, é um cara mais observador, mais desconfiado, que compartilha muito as coisas, que gosta das trocas. Mas num primeiro momento, ele não vai mostrar o Sol e a Lua dele, ele vai mostrar o ascendente, que é Sagitário. Então ele vai ser uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, mais curiosa, que vai trocar mais sobre assuntos diversos, que vai gostar de mostrar o quanto ele sabe, entende das coisas, o quanto ele detém um conhecimento intelectual, espiritual ou filosófico. E ele vai ser mais animado. E aí dentro da intimidade dele, ele vai ser mais o Sol dele. É assim que funciona o nosso ascendente. Ele põe uma máscara. Se a gente fosse olhar na teoria de Jung, é a persona, é a personagem que eu tenho para lidar com o mundo externo. Não é fictício, não é uma invenção, não é uma máscara de mentira, ela é uma máscara social, é uma forma que eu encontro para intermediar o mundo externo do mundo interno, mas que no caso do signo ascendente a gente não escolhe, né? Já nasce com a gente, a não ser quando a gente escolhe o horário de nascimento de um filho, mas mesmo assim o filho não está escolhendo aquilo, ele já nasce condicionado a entrar em contato com aquela energia do ascendente, do mapa, enfim, de uma maneira em geral, de tudo que a astrologia traz, certo? Vocês estão colocando aqui Leão com ascendente em Touro, enfim. Eu não vou conseguir, Touro mais Áries, eu não vou conseguir trazer todas as combinações, porque imagina que nós temos 12 signos e 12 ascendentes, obviamente, e aí a quantidade, nem sei fazer essa conta, gente, de combinação possível que a gente tem de signo e ascendente. Então aqui na live eu não consigo fazer isso para vocês, mas eu vou explicar para vocês todos como que funciona a energia de cada um dos signos ascendente, tá bom? E aí, se vocês tiverem dúvidas, não sobre a combinação, porque eu não vou conseguir atender todo mundo, mas sobre questões do mapa astral, coisas sobre o ascendente, enfim, vocês mandem aqui que eu vou aos poucos parando para responder vocês, tá? Adoraria responder todo mundo que mandou e que vai mandar, né, suas combinações, mas infelizmente não temos tempo e se eu fizer isso a gente não passa o conteúdo necessário. Ok, então vamos lá. O signo ascendente é o signo que tem a minha máscara de relacionamento social, é o meu cartão de visita, o Bruno falou 144 combinações diferentes. É isso aí, Bruno, né? 12 vezes 12. Eu sou de humanas, eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Então vamos lá, é a minha máscara de relacionamento social, é o meu cartão de visitas, é a capa do livro, é como eu abro a porta, é o que eu mostro para o mundo externo, mas também no ascendente eu tenho habilidades importantíssimas para que eu me desenvolva como pessoa com relação à minha identidade, quem eu sou, quem eu mostro ser e também habilidades profissionais. No ascendente a gente consegue enxergar muitas formas, habilidades, ferramentas que a gente guarda e que nos proporciona uma vida profissional muito mais satisfatória, com muito mais realização e com muito mais sucesso, porque aquelas habilidades que estão no signo ascendente que você tem, elas nascem com você, elas são naturais. Então a gente usa isso de um jeito muito leve, né? E tudo com mais leveza traz mais realização. Então, como que eu explico isso? Até no meu curso do Astrologia na Prática, no módulo de ascendentes, é assim que eu falo. É como
o signo ascendente abre a porta. Então, como que a gente se imagina? A gente vai se imaginar chegando numa festa, num jantar, numa reunião, onde eu não conheço ninguém. Fui convidado, fui chamado e eu tô indo. No que eu estou indo e chego, eu abro a porta e dou de cara com aquela festa e com aquela reunião. Essa energia que eu estou abrindo a porta é a energia do meu ascendente. Então, quando a gente fala do ascendente em Áries, a gente está falando de traços comportamentais ligados a empreendedorismo, independência, força, coragem, comando, determinação. São pessoas que sofrem com insubordinação, ou seja, elas não conseguem estar subordinadas a chefes, a ordens, enfim. E como que eu abro a porta com ascendente em Áries? Eu já abro a porta numa posição, numa forma de me apresentar de força, de comando, de seriedade. Áries é um signo regido por Marte, que fala muito sobre a independência e sobre a ação, a iniciativa. Então são pessoas que inclusive vão olhar o que precisa ser feito ali, né? Deixa que eu faço, deixa que eu comando, deixa que eu seguro. Não são pessoas que vão ficar recebendo ordens, não. Elas já vão, por que você não faz isso, você não faz aquilo, né? E são pessoas com grandes habilidades estratégicas, são bons estrategistas e são bons empreendedores. Vou fazer na ordem dos signos, tá? E os signos começam em Áries. Depois de Áries vem Touro. As pessoas que têm um ascendente em Touro são pessoas que vão buscar em suas vidas que tudo dure mais. Vão fazer com que as coisas sejam duradouras, permanentes. São pessoas que fisicamente no corpo apresentam um corpo mais forte, são mais corpulentas mesmo, se importam bastante com aparência, com estética, com forma física. O ascendente em Touro traz a manutenção do dinheiro, da matéria, do conforto, pessoas bastante atreladas às boas experiências na vida, são pessoas que gostam das coisas boas da vida. E o taurino, né, de ascendente, quando ele abre a porta da festa, ele vai olhar o mundo com olhos de desconfiança. Então são pessoas que acabam sendo mais desconfiadas, mais observadoras, mais quietas. Não são pessoas que saem se entregando. Por exemplo, um geminiano, que é super expansivo e comunicativo, quando ele tem um ascendente em Touro, ele vai demorar para mostrar essa comunicação, essa sua versatilidade. São pessoas que vão chegar mais com calma, com cautela, com distanciamento, com observação e com uma certa desconfiança. Aí a gente tem o ascendente em Gêmeos. O ascendente em Gêmeos traz para as pessoas uma grande habilidade de comunicação, versatilidade. São pessoas que vão preferir o movimento. Então, um taurino, né? Vou usar o mesmo exemplo. Um taurino que tende a um movimento mais calmo, mais devagaroso, né? Passo após passo ali. Quando ele tem um ascendente em Gêmeos, vira uma pessoa que gosta mais de viajar, de circular, de conversar. Ele fica mais engraçado, mais comunicativo logo de cara. Então, o ascendente em Gêmeos traz essa versatilidade, essa irreverência, traz oscilação de humor muito mais rápido. Não é mau humor, bom humor, mas às vezes mudanças, independente de quais mudanças de humor, com mais facilidade. Quando uma pessoa de ascendente em Gêmeos chega num lugar, ela abre a porta com as ferramentas da comunicação, da piada, da comédia, das trocas, das perguntas. São pessoas questionadoras, com a curiosidade. Então são pessoas que vão circular, conversar e trocar mais com os outros, com muito mais facilidade. Gêmeos rege os nossos pulmões, os nossos braços. Então pessoas, e obviamente por reger os nossos pulmões também rege a nossa comunicação, assim como Virgem, que também é regido por Mercúrio. Então as pessoas com ascendente em Gêmeos, elas acabam tendo habilidades intelectuais, criação, escrita, comunicação, narrativa.
e habilidades de negociação também, de compra e venda e trocas. Vou fazendo as minhas pausas para água aqui, meu povo. Eu não tô acompanhando se tem alguma pergunta, mas eu acho que não. Vamos lá. Ascendente em Câncer. Câncer é o signo da família, é o signo da mãe, é o signo do lar. Então, o ascendente em Câncer, ele faz com que o indivíduo tenha um comportamento externo mais silencioso, mais tímido, porque a casa 4, que é a casa do signo de Câncer, é a casa das nossas emoções profundas, e a Lua é a mãe das nossas emoções. E a Lua, ela só aparece de noite. Então, quando a gente está falando, aliás, quando a Lua está crescente ou minguante, a gente consegue ver ela de dia no céu também. Mas ela é símbolo da noite, né? Então, quando a gente fala de Lua, nós falamos de silêncio, de quietude. São pessoas muito mais românticas, não num sentido só afetivo, mas são pessoas com um emocional muito mais ativo, são pessoas muito apegadas ao passado, que ficam revivendo, relembrando, ou até apegadas ao passado, que dão um valor muito grande à família. E quando um ascendente em Câncer abre uma porta, ele vai abrir a porta com as ferramentas do cuidado, do maternar, da generosidade, da amorosidade. Então são pessoas que vão chegar nos lugares preocupadas com os outros, né? Câncer tem muito isso, de preocupação, de querer agradar, de querer que todo mundo esteja bem, tá? Também detém, o ascendente em Câncer, ele detém muitas ferramentas terapêuticas. A casa 4 é uma casa terapêutica. Então são pessoas com habilidades para conversar, falar com os outros sobre as suas emoções, trazer novos pontos de vista, expandir, né, as emoções, expandir o coração, né, se abrir para essa emoção. Se vocês forem tendo dúvidas sobre o ascendente, algum ascendente que eu estou falando aqui, se faltou eu falar alguma coisa, vocês querem saber mais, vocês vão colocando aqui, tá? Vamos lá, depois de Câncer, nós temos Leão. E aí aqui tem o pulo do gato de quando a gente entende a astrologia. Quando a gente fala do signo de Leão, normalmente a gente fala sobre festa, brilho, pessoas que gostam de aparecer, sobre fama, sobre palco, sobre dotes artísticos. E isso também é uma característica do signo de Leão. Mas eu reconheço muito o ascendente em Leão como a energia daquele leão que está lá na savana observando, cuidando e protegendo. Então, o ascendente em Leão, ele traz para a pessoa um comportamento mais observador, de proteção, né? Muito mais do que Touro. É uma questão de proteger a si, né? O seu mundo interno. São pessoas que acabam se calando um pouco. O ascendente em Leão, assim como o ascendente em Gêmeos deixa a pessoa mais extrovertida, o ascendente em Leão, ele cala um pouco alguns signos. Ele traz um mistério. Eu acho o ascendente Leão uma coisa de mistério, de observação. Sabe quando você olha aquele leão com aquela juba linda, que você fica ali meio vidrado, né, naquela imagem? Eu acho que o ascendente em Leão faz isso com a pessoa. Ela fica enigmática, mas ao mesmo tempo com carisma, com charme, com uma luz muito forte. É um ascendente que ele faz com que a pessoa ela haja muito pelo coração. Leão rege o nosso coração e é um signo da mobilização através dos meus impulsos, né, das minhas motivações mais enraizadas. Então a pessoa com esse ascendente, ela acaba tendo um comportamento bastante de cuidar e de fazer e de se relacionar através do seu coração, aquilo que mobiliza o seu coração. São pessoas que podem ser mais ciumentas e terem mais assim um orgulho que fala um pouco mais alto. Então, para admitir erros, para contar as suas coisas, para lidar com as suas dores, pode ser mais difícil.
Não é regra, não é sempre, mas eu, na minha observação, com mais de 4.000, 5.000 atendimentos que eu tenho, eu percebo que para alguns signos, quando a gente tem o ascendente em Leão, se é um signo mais calado, se é um signo de mais introspecção, são pessoas que vivem tanto na introspecção que acabam se isolando. Elas podem ter um comportamento um pouco mais deprimido, o que parece um paradoxo diante do arquétipo que a gente tem do signo de Leão. Mas essa parte do leão, festa, brilho e palco, não é para todas as combinações. Não são todos os leoninos que são assim. Tem muitos leoninos que, apesar de muito orgulhosos, de gostarem de aparecer, porque é o signo que mostra o reconhecimento, né? A nossa necessidade de reconhecimento, não é todo mundo que tem esse comportamento. Então eu vejo, às vezes, o ascendente em Leão silenciando tanto a pessoa que fica difícil a gente entrar em contato com a sua própria natureza. Então são pessoas que são mais, às vezes, solitárias ou têm um comportamento um pouco mais melancólico, apesar de Leão ser um signo de fogo. Dentre as habilidades que vem Leão, o cuidado também, ele é bastante leonino, né? A gente querer cuidar das pessoas e agir através do coração. São pessoas muito generosas, são muitas pessoas que acabam trabalhando nas áreas médicas ou de cuidados com as pessoas, da fisioterapia, da medicina, da odontologia, da psicologia, enfim. A criatividade e as artes, tá? A expressão, a nossa autoexpressão através das artes. Então traz esses dons artísticos. Aí a gente vai para Virgem. O ascendente em Virgem, ele traz para o indivíduo ferramentas de organização, de disciplina, de cuidados, de método. Virgem é um signo regido por Mercúrio, que rege o nosso intelecto. E é um signo que fala sobre metodologia, sobre organização, sobre ensino, professores, sobre a nossa comunicação, visão analítica. Então são pessoas que acabam trazendo para o seu comportamento questões de detalhes. Então são detalhistas, são exigentes, se comportam, né, de uma maneira mais lógica, né? Tudo tem que ter muita lógica, tudo tem que ter muito porquê. Então ele acaba esfriando alguns comportamentos mais quentes. Então ele dá uma esfriada, porque tudo passa pelo crivo da lógica e da análise. Dentre as habilidades que o ascendente em Virgem traz, tem a escrita, a visão absoluta das coisas, né? O detalhe, a minúcia, a comunicação bastante afiada, afinada, e traz também alguns dons com as mãos. Pode ser de costura, de artes, de pintura, de desenho, tá? Então as mãos, elas ficam favorecidas com o ascendente em Virgem. Esse ascendente, quando ele chega em algum lugar e ele abre a porta com o olhar da análise. Ele vai olhar detalhe por detalhe, tudo. Ele vai mapear as pessoas, ele vai olhar para o comportamento das pessoas. São pessoas extremamente práticas e elas, assim, alguns signos no ascendente, eles não são muito simpáticos, tá? Virgem é um deles. Touro, ele é um pouco mais suave, mas ele também não é um ascendente muito simpático. Leão, como eu falei, no ascendente, dependendo da combinação, óbvio que se combinar com signos, né, muito efusivos, como Gêmeos, enfim, a pessoa vai ficar mais simpática, mas se combinar com Escorpião, se combinar com Virgem mesmo, vai dar uma baixada aí no nível de simpatia num primeiro momento, tá? A gente tá falando de como eles abrem a porta. Depois de Virgem, a gente tem Libra. Daí Libra é um ascendente que eu acho que ele ameniza os signos mais rígidos, eles ficam muito mais amigáveis. Porque Libra é o signo do nós, fala sobre a balança, né, entre eu e você.
Então são pessoas muito preocupadas com o bem-estar do outro. O ascendente em Libra traz para a pessoa um comportamento externo de sempre estar olhando para fora mesmo e de estar querendo agradar todo mundo. Ele pode ser um ascendente que desgasta a pessoa. Por quê? Porque se eu estou sempre olhando para fora, sempre querendo agradar os outros, eu posso estar me deixando de lado frequentemente. E são pessoas que acabam, muitas vezes, se sobrecarregando para agradar as pessoas. Porém, são pessoas que acabam carregando a habilidade da diplomacia, da ponderação, do bem-estar, das boas relações. São pessoas que, assim como o ascendente em Touro, por serem 2 signos regidos por Vênus, a deusa da beleza, do amor e da arte, priorizam relações estáveis, longínquas, né? Então, qualquer tipo de relação que dure muito. São pessoas conectadas com a beleza, com a estética, com a arte, e pode ter habilidades realmente de criação. Eu vejo Libra mais na parte artística, por exemplo, de decoração, arquitetura, moda, e Touro eu acho que vai mais para uma questão de moda mais individual, né? Uma questão da pessoa gostar de se arrumar, querer estar bem consigo, e Libra de oferecer esse serviço, digamos assim, para as pessoas. O ascendente em Libra, quando ele chega em algum lugar e ele abre a porta, ele abre com a energia do charme, tá? São pessoas que são charmosas, são conquistadoras, e elas têm um contato muito fácil, né? Elas vão ali, se trocam, conversam, conhecem, fazem um network muito facilmente. O ascendente em Gêmeos também, tá? O ascendente em Gêmeos também facilita essa comunicação e essas trocas, ok? E são pessoas muito charmosas e conquistadoras. Então é o ascendente do Dom Juan. Já aviso aí quem tem algumas combinações, a pessoa realmente assim é o Dom Juan elevado à 10ª potência. Mas são pessoas que sabem usar esse seu charme, né? Elas sabem qual é o olhar, qual é o jeito de falar, qual é o jeito de se aproximar, que vai fazer todo mundo entrar ali no seu jogo. E essas pessoas acabam tendo habilidades de convencimento. São pessoas, é o signo dos advogados, né? Aliás, Libra é o signo dos juízes, Sagitário é o signo dos advogados. Então são pessoas que elas têm um poder de convencimento muito grande e de lábia, tá? Então essa é uma das habilidades aí do ascendente em Libra. Bárbara tem ascendente em Libra, falou que é verdade. Capricórnio com ascendente em Libra. Mas Capricórnio com ascendente em Libra, Bárbara, tem uma questão, tá? Realmente, eu sou capricorniana e eu imagino que o ascendente em Libra me deixaria muito mais... Eu não me acho antissocial, mas eu acho que mais sociável e mais flexível. Mas esses 2 signos, eles têm uma coisinha muito chata, que são pessoas muito críticas. Então, Capricórnio com Libra, a pessoa fica, às vezes, o chato de galocha. Porque, vocês sabem a história do chato de galocha? O chato de galocha é aquela pessoa que é tão chata, tão chata, tão chata, que embaixo de um temporal, com a rua alagada, coloca a galocha e vai bater na porta da tua casa pra te apurrinhar a vida. Então, não sei se a Bárbara é assim, mas muitas pessoas que eu conheço, capricornianas, com ascendente em Libra, ficam muito críticas. E aí podem virar chatas de galocha. Porém, Libra é um ascendente que suaviza o peso capricorniano, tá? Então, é uma combinação que te traz aí mais jogo de cintura e mais flexibilidade, coisa que o teu signo solar não tem, e eu sei que não tem. Conhecimento de causa. Depois de Libra, a gente tem o ascendente em Escorpião. E Escorpião é um signo da transformação, é o signo do obscuro, é um signo regido por Marte, o deus da guerra, mas também por Plutão, o deus da morte. Então fala das nossas batalhas e das nossas transformações. Quem tem um ascendente em Escorpião acaba passando por muitas transformações na vida. São pessoas que vão mudando, mudam de país, mudam de emprego, mudam de estilo de vida.
elas vão se desapegando com muita facilidade das coisas e se transformando. Por isso que elas passam por muitas transformações, porque elas se desapegam. E às vezes pode ser até difícil elas conseguirem vibrar ali no desapego, mas quando elas desapegam, elas cortam tudo pela raiz. Esse ascendente, ele também traz, assim como o touro, a pessoa que abre a porta com o olhar da desconfiança. Porque o escorpião é um bicho que ele anda onde ninguém anda, né? Ele tá sempre escondido, ele é sorrateiro. Então ele tá observando, ele tá te vendo, é você que não tá vendo ele, e ao menor sinal de perigo ele dá o bote. Então o ascendente em escorpião, ele pode abrir a porta aí, né, dos seus encontros com a vida externa, com o mundo lá fora, através da desconfiança, das próprias crises, das dificuldades. Mas são pessoas que renascem com frequência das cinzas. São pessoas que se desapegam com muita facilidade. São pessoas extremamente intuitivas. Acontece que se o Sol e o Mercúrio, por exemplo, eles estiverem em signos mais apegados, ou com mais racionalidade e menos intuição, esse ascendente ele vai ficar ali forçando para abrir a porta. Por exemplo, se a pessoa ela tem Sol e Mercúrio em Virgem e um ascendente em Escorpião, Virgem é o ver para crer, é São Tomé. É um signo que tem a sua sombra é justamente entrar em contato com o mundo espiritual, que é o seu oposto complementar, que é Peixes, que é o oposto de Virgem. Então, para um virginiano de Sol e Mercúrio, que é o seu comportamento mais natural e a sua mente, quando vem um ascendente em Escorpião, essa pessoa vai ter dificuldade de se entregar para a sua espiritualidade, de fazer com que as coisas elas simplesmente se encerrem. Virgem é um signo que aguenta muito ali, né? Carne de pescoço. Então, o Escorpião, o ascendente está ali querendo se desapegar, transformar, passar para o próximo nível. E o lado virginiano vai vir e falar, vamos tentar mais uma vez, mais um método, mais uma forma, né? Então, pode não fluir essa energia da intuição. Agora, se a pessoa ela se conecta com isso e ela aceita essa sua parte intuitiva, é um para-raio. São pessoas extremamente intuitivas, com dons paranormais, com uma comunicação intuitiva muito forte. São pessoas magnéticas, são pessoas que têm uma sensualidade, um charme muito grande, assim como o ascendente em touro também traz isso, é uma sensualidade, uma comunicação ali bem enigmática e que prende, sabe, a visão do outro, traz um carisma também, e são pessoas que têm, além de alguns dons ligados à intuição, são pessoas que têm dons ligados à área da saúde, as áreas de transformação, autoconhecimento, psicologia, psiquiatria, todos os tipos de terapia, e também habilidades na vida financeira, então ligados a dinheiro, são pessoas que vão ter dons ligados à gestão financeira, ou a investimento, ou a como ganhar dinheiro, empreendedorismo também. E aí a gente tem Sagitário, que como ascendente traz o fogo do conhecimento, a natureza da sabedoria divina, intelectual. São pessoas que vão gostar muito de estudar e de ensinar. Assim como o ascendente em Virgem, são exímios professores, comunicadores. São pessoas que estão sempre atrás de mais conhecimento, de mais sabedoria. São pessoas que podem ter uma religiosidade muito grande, quando elas saem do racional e do intelectual e elas aceitam a metade, né? Sagitário é metade intelectualidade e metade espiritualidade, a sabedoria divina. Quando elas aceitam essa outra metade, são pessoas que vão para um caminho de espiritualidade e ou religiosidade, que são duas coisas diferentes, muito forte. São pessoas que gostam de se divertir, de sair, de curtir, de viver com mais liberdade, com mais adrenalina, né? Então são pessoas que gostam de adrenalina, que gostam de aventura.
E o sagitariano, ele abre a porta da festa dançando, né? Ele já entra ali no clima e ele já chega animado, ele já chega conversando, ele já chega trazendo as pessoas para perto, contando os seus causos de adrenalina, de diversão, de coisas, enfim, interessantes, né? São pessoas que trazem um conteúdo profundo, ou que vão se permitir ali, naquele primeiro contato, ter conversas mais profundas. Daí a gente tem o ascendente em Capricórnio. Capricórnio é o signo do trabalho, do dinheiro, da maturidade. Então ele amadurece muitos signos quando ele está no ascendente. Quando a gente tem um ascendente em Capricórnio, são pessoas que vão buscar com que as coisas em suas vidas sejam, assim como o ascendente em Touro e em Virgem, mais firmes, mais sólidas, mais duradouras. São pessoas que querem mais dinheiro, mais status, são pessoas ambiciosas. O ascendente em Capricórnio, ele abre a porta da festa, é quase como Aquário, é quase como fechando a porta e voltando para dentro. Por quê? São pessoas, o capricorniano, ele não é muito sociável, não é naturalmente sociável, ele não é naturalmente comunicativo. Então são pessoas que podem ficar meio emburradas, meio sérias, meio caladas num primeiro contato, né? Elas se fecham, elas demoram mais para se abrir. Elas podem não gostar muito de brincadeiras, de coisas mais leves, né? São pessoas que levam as coisas muito a sério e que têm uma tendência a buscarem aí altos cargos, posições, ascensão profissional, enfim, e ganhar dinheiro, tá? O dinheiro é muito importante e são pessoas que podem, eu não vou dizer avareza, porque não necessariamente é avareza, mas que elas veem o dinheiro e dão valor pro dinheiro e retêm, né? Sabem o valor, sabem quanto custa ganhar o dinheiro, então vão querer economizar e reter esse dinheiro também. Ó, a Paty falou, minha filha, Capricórnio. O Celso disse que tá correto aqui a questão dos sagitarianos. E aí a gente tem o ascendente em Aquário. Aquário é o signo das mudanças, dos questionamentos, da insatisfação, mas também da originalidade, da individualidade, num sentido de eu mostrar, né, o que eu tenho de diferente, né? Eu quero me diferenciar das pessoas. Então o aquariano, ele entra numa festa, ele abre a porta fechando a porta, porque apesar de ser um signo de ar, e o ar é o elemento das relações, se tem uma coisa que aquariano não costuma gostar é de pessoas. Eles gostam do silêncio, do momento deles e de fazer as coisas do jeito deles, tá? O ascendente em Aquário, ele faz com que as pessoas elas circulem com mais facilidade, mas não necessariamente se apeguem. Então, elas conhecem muitas pessoas, mas as pessoas vão e vêm, né? É um fluxo muito grande. O meu filho tem um ascendente em Aquário, ele é um geminiano de Sol e Mercúrio com ascendente em Aquário. Ele é o vereador do bairro, ele conhece todos os funcionários de todos os prédios, de todas as ruas, ele sabe o horário que passa o caminhão de lixo, ele conhece todos os garis que trabalham no caminhão de lixo, ele conhece todo mundo, ele vai dando tchauzinho, porque ele tem essa facilidade, mas ele não se apega, mudou, passou, né? Então, o ascendente em Aquário traz essa versatilidade. São pessoas que você fala assim, olha, faz assim, elas vão fazer assado. São do contra, gostam de fazer as coisas à sua maneira. Não vão querer seguir regras, não vão querer seguir tudo muito quadradinho ali, enfim. São pessoas que vão buscar a sua originalidade. Para quem tem signo solar ou lunar bastante conectado com as energias, com a espiritualidade, mais abertos, assim, o ascendente em Aquário vai trazer uma abertura muito grande para a expansão de consciência, para a sabedoria superior, para a espiritualidade.
E para temas como a astrologia, o ocultismo, o tarô, todos os tipos de constelação familiar, reiki, porque Aquário é um signo que simboliza todas essas sabedorias, digamos, ocultas, tá? Hoje a gente chama de ocultismo. Eu acho que isso é um termo que não põe todas essas sabedorias no lugar que elas devem estar, tá? São ciências, sempre foram ciências há séculos, há milhares de anos, e que estão muito ligadas ao signo de Aquário. Então, o ascendente em Aquário vai facilitar isso. Aí vejo pelo meu filho, ele já pega minhas cartas de tarô, ele fala dos planetas, ele fala vamos prever o futuro, e ele é aberto a essas questões, né? Que o ascendente em Aquário traz isso. E aí a gente tem o ascendente em Peixes. Peixes, que é o último signo do zodíaco. O ascendente em Peixes, ele humaniza a pessoa, porque Peixes é o signo do todo, é o signo da cruz de Jesus Cristo. Então são pessoas que são muito conectadas com as dores dos outros, são pessoas que sofrem junto, que se compadecem e que trazem muito a energia da transmutação, do desapego e do desenvolvimento espiritual. Podem ter um quê de vitimismo, podem ter mais dificuldade para sair de ciclos doloridos na vida, tá? Isso pode acontecer. Mas são pessoas também com um canal espiritual, ali uma parabólica na cabeça muito grande e que se compadecem. O ascendente em Peixes, ele vai entrar numa festa, ele vai abrir a porta com uma certa timidez, com um certo resguardo, mas com um olhar compassivo. Então vão ajudar quem eles estão vendo que precisa de alguma coisa, que tem alguma necessidade especial. São pessoas que vão se colocar à disposição, são pessoas distraídas, né? Elas acabam sendo mais distraídas. Então, facilmente um ascendente em Peixes, ele tropeça mais, ele cai, ele deixa cair as coisas. Eu tenho uma amiga escorpiana de ascendente em Peixes, que assim, ela é cai-cai, né? Ela já se esborrachou de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E ela é desligada, né? Assim, passou um avião na cara dela, o avião, não vi. Então, o ascendente em Peixes, ele deixa a pessoa mais distraída, mais num outro mundo, numa outra sintonia. É aquela pessoa que abre a porta da festa achando que tá indo para um velório e aí ela lembra que é uma festa de aniversário, né? Então, tem toda essa abertura para o todo, né? E às vezes não foca naquilo que tá ali na sua frente. Então, são pessoas que têm mais dificuldade para focar no detalhe mesmo e numa atenção. Óbvio que se tem signos mais, né, que andam mais ali certinhos, isso fica mais ameno, certo? Alguma dúvida? Acho que não tem perguntas. Vamos lá. É verdade que o ascendente fica mais forte após os 30 anos? Isso é mito. Isso é totalmente mito. Não tem nada, não tem nenhum trânsito, não tem nem nada que aconteça dentro de um mapa astral que faça com que após os 30 anos você passe a ser mais o seu ascendente. Eu vejo isso como uma questão comportamental. Como assim? O ascendente é a forma como eu me relaciono com o mundo externo. Até os 28 anos, o nosso cérebro ele ainda está amadurecendo. A gente só fica de fato adulto no nosso cérebro entre os 25 e os 28 anos. Coincidência ou não, aos 28 anos a gente tem o nosso primeiro retorno de Saturno, que é a primeira volta que Saturno dá no nosso mapa astral. E Saturno é o planeta do amadurecimento e da maturidade. E esse ciclo, né, quando ele se fecha entre os 28 e os 30 anos, ele nos traz o amadurecimento, a maturidade. Agora eu sou adulto de verdade, né? Agora eu preciso fazer as coisas por mim. Nesse momento em que eu me torno adulto, em que eu vou batalhar pela minha vida, que eu vou casar, que eu vou fazer outras coisas, né? Que eu já estudei, já me formei, já tô trabalhando. E aí eu realmente me solidifico na minha pessoa, em quem eu sou, eu começo a perceber que
eu posso agradar mais as pessoas lá fora e que eu posso querer mais o reconhecimento dessas pessoas por inúmeras razões, para conseguir uma promoção, para ficar mais bem ranqueado, né, num trabalho, para conquistar alguém, para manter uma relação. Então eu começo a perceber que eu posso agir de uma forma em que eu agrade mais as pessoas. E aí eu tenho mais reconhecimento. E qual que é a minha energia de lidar com o mundo externo? É o ascendente. Então eu passo a usar mais essas ferramentas do ascendente. Eu passo a me identificar mais com o meu ascendente para agradar mais as pessoas, para usar mais a minha persona e mostrar menos as minhas questões. Nessa fase também é muito mais comum a gente ver as pessoas procurando terapias e técnicas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, é um momento em que a gente começa a entrar naquela crise, né? Eu compro uma bicicleta e eu começo a perceber muitas coisas em mim, não só uma única coisa, não só o meu signo, não só um tipo de comportamento, mas muitas outras coisas. E aí isso faz com que eu use mais o meu ascendente, para que eu agrade mais as pessoas, tá? Essa é a minha visão. No mais, eu não vejo nada, nenhum trânsito, nenhuma progressão, nada que faça com que o seu ascendente fique mais evidente aos 30 anos. Como é um momento em que as pessoas acabam indo para terapia e para o autoconhecimento, às vezes tem contato com a primeira vez com o mapa astral, reconhecem o seu ascendente, às vezes nem sabem que tinha um signo ascendente, ou de onde que vinha aquele comportamento, aquela sua forma de viver. E aí fala, poxa, é do meu ascendente, agora eu entendi. E a partir do momento que eu pus o olho no meu ascendente, eu começo a reconhecer mais o meu ascendente. E aí eu começo a achar que eu tô vivendo mais o meu ascendente do que o meu signo solar. E muitas vezes sim, tá? Porque eu começo a viver mais de aparências, né? Quanto mais velho a gente fica, mais fácil a gente vive de aparências. A criança, ela é muito autêntica, né? O adolescente, ele é muito autêntico. Então ele usa muito mais o seu signo solar e outras partes do seu mapa, certo? Um outro ponto, durante o dia, do nascer ao pôr do sol, às 24 horas, nós passamos pelos 12 ascendentes. Então, dependendo do horário que você nasceu, você vai ter um ascendente, podendo ser qualquer um dos 12 signos dentro de 24 horas. No Brasil, em zonas tropicais, a gente tem uma média ali de 2 horas mais ou menos por cada signo a partir do nascer do sol, começando no signo solar. Então, por exemplo, nós agora estamos com o sol em Capricórnio. A partir do primeiro raio de sol, que às vezes está escuro ainda, mas o sol já está nascendo no céu, vamos dizer hoje aí por volta de 5 da manhã, o ascendente é Capricórnio por 2 horas, depois ele vai para Aquário por 2 horas, depois ele vai para Peixes por 2 horas, depois para Áries. Então, pra gente que, eu trabalho com astrologia todo dia, faço mapa todo dia, se você nasceu no Brasil, você falar qual é o teu signo e que horário você nasceu, eu consigo de cabeça calcular qual o seu ascendente. É óbvio que a gente tem variações, né? A gente tem dias mais curtos, dias mais longos, a gente já teve horário de verão, e isso pode dar uma oscilada. Mas se tiver muito na bordinha, eu vou falar ou é Gêmeos ou é Câncer já, o seu ascendente. Então é muito difícil de errar, tá? Pra gente que já faz as contas de cabeça. Mas nós passamos pelos 12 ascendentes nas 24 horas do dia. Certo? Não temos dúvidas, então eu sempre concluo que quando vocês têm poucas dúvidas, que o meu ascendente em Virgem ensinou tudo direitinho para vocês, né? A ponto de ninguém ter dúvida, ninguém ter pergunta. Então, é isso. Se você precisa, né? Se você não sabe qual é o seu ascendente, a única forma da gente descobrir é com o seu horário de nascimento. Muitas pessoas não têm o seu horário de nascimento ou têm uma hora estimada. Para quem não sabe, por exemplo, o caso de pessoas que foram adotadas há muitos anos, né? Nasceram com uma certidão ainda, né, de nascimento daquelas mais antigas e tal, não tem como, tá? A gente pode tentar fazer um estudo, mas se a gente tem alguma noção, poxa, eu nasci mais ou menos na hora do almoço, eu nasci logo que anoiteceu, eu nasci próximo da madrugada, a gente tem um sistema para entender, mas a gente precisa ter um período do dia
para entender qual o seu ascendente. Agora, se você tem a sua hora de nascimento, ó, que nem a Jamile colocou aqui, às 14h10 do dia 14/8. Então, ela é uma leonina. O ascendente dela, às 14 horas, deve ser peixes, mais ou menos. De peixes para aquário. Leão, aquário. É isso. É de peixes para aquário aí, 14h10, tá vendo? É muito fácil da gente... É que eu não vi o ano, então eu não sei se tinha horário de verão, enfim, aí mudam algumas coisinhas. Mas é muito fácil da gente entender. Então você precisa do seu dia de nascimento, cidade de nascimento, óbvio, e o horário. E aí, a partir do seu horário, a gente determina, né? A gente entende qual que é o seu ascendente. Certo, meu povo? Vamos lá, então, para mais um ano. Que vocês tenham um ano incrível, um 2025 com muita luz, muita força, muitas realizações. Próxima segunda-feira estarei aqui às 18h30 com vocês. Gratidão, boa semana. Aproveitem essa semana de lua crescente em Áries para fazer o que precisa ser feito. Não precisa estar perfeito, só precisa ser feito. Beijo, obrigada e até segunda que vem.